seguir, Hora da Notícia. O cigarro é a causa de 90% dos casos de câncer de pulmão. Na Semana Nacional de Combate ao Fumo, nós vamos conversar aqui no estúdio com a oncologista Patrícia Pacheco para falar sobre a doença. A preparação para a Jornadinha Nacional de Literatura, 2.600 alunos de toda a região norte aqui do estado participaram do Jornalendo. Ontem foi a vez de Passo Fundo. E ainda o ciclista Ricardo Machado, que representa a região no Brasil e no exterior, continua contando com o apoio da UPF. O convênio foi renovado. Hoje é quinta, 31 de agosto, é hora da notícia. Faltando pouco mais de 30 dias para a Jornadinha Nacional de Literatura, cerca de 2.600 alunos da região já participaram do Jornalendo. Ontem foi a vez de Passo Fundo. Veja só. O projeto da Escola Prestes Guimarães, do bairro São José aqui de Passo Fundo, pode servir como exemplo do que foi o Jornalendo. É que esses encontros serviram para reunir todos os trabalhos feitos pelos alunos a partir da leitura das obras listadas pela jornadinha. Nós nos baseamos no livro A Arma Escarlate, da Renata Von Tura, e nós quisemos passar esse mundo mágico brasileiro para mostrar para as pessoas também que existe mais do que Hogwarts e Harry Potter. Então nós resolvemos criar uma pequena exposição de como seria uma escola de magia aqui no nosso país, aqui no nosso estado. Desde pequeno nós somos uma turma que está sempre unida. Então nós sempre gostamos muito de ler e várias atividades. Então sair um pouco da escola é muito legal para nós. Então nós estamos muito felizes, eles estão muito felizes com esse protagonismo, de montarem as suas exposições, de apresentarem as leituras que eles fizeram. Então este compartilhamento de leitura não poderia haver experiência melhor. Depois que fizeram toda essa movimentação, eles leram, eles interpretaram as obras, mostraram as diferentes formas de leitura que pode ser feita. Eles leram a partir do caderno de atividades, eles leram a partir do aplicativo. Agora, a festa já começou, então vai ser a grande culminância com o encontro das crianças, dos professores, com os autores que virão à jornadinha. Só temos a agradecer devido ao fato de todos os nossos colegas, ao receberem o convite, assumirem essa atividade com muito amor. A palavra em questão mesmo é o amor, porque nós percebemos que há toda uma demanda de trabalho, de rotina nas escolas, e embora exista esse trabalho, ainda as professoras conseguiram se organizar de modo a realizar as leituras, a refletir sobre as obras. Nós sabemos que não existe cidadania sem haver leitura. A leitura é a mola mestra de uma pessoa engajada socialmente. Então, esse é um momento brilhante. Eles aumentaram a imaginação, a cultura deles aumentou, principalmente na escrita e na imaginação de escrever, sabe? Então, eu achei que foi muito, muito válido. Durante o Jornalendo, os alunos também puderam aproveitar o Centro Cultural do SESI Fiergues. O lugar é uma biblioteca itinerante que percorre o estado para levar arte e cultura. Lembrando que neste sábado acontece a última estação de leitura. Vai ser na Escola Municipal Volmar Salton, do bairro São Cristóvão. As atividades começam às 8h30 da manhã. Bom, a Jornada Nacional de Literatura movimenta a cena cultural de Passo Fundo. Para comemorar os 160 anos do município, a Prefeitura conta com o Prêmio Literário Cidade de Passo Fundo. As inscrições terminam hoje e você pode participar com conto, poesia, romance e crônica. O edital do concurso está nesse endereço que aparece aí na tela. Lá também está disponível a ficha de inscrição. Para participar, você precisa ser morador de Passo Fundo ou ter publicado alguma obra literária aqui no município.
O câncer de pulmão é a principal causa de morte por câncer entre homens e a segunda maior entre as mulheres. O cigarro tem relação em 90% dos casos de câncer de pulmão. Bom, essa é a Semana Nacional de Combate ao Fumo e nós convidamos a oncologista Patrícia Pacheco para falar sobre este assunto aqui conosco. A doutora trabalha no Instituto do Câncer de Passo Fundo. Seja muito bem-vinda ao PFTV. Obrigada pelo convite, Thaís. Bom, se fumar é prejudicial, e todo mundo sabe disso, conviver com quem fuma também faz mal, doutora Patrícia? Também faz mal à saúde, Thaís. A gente chama de tabagismo passivo. Então, é a pessoa que não fuma, mas convive em ambientes ou por muito tempo com familiares ou colegas que têm um hábito do tabagismo. Não é claro que mais prejudicial é para a pessoa que fuma, mas tem seu risco aumentado, sim. Há uma diminuição no número de fumantes. Alguns dados comprovam essa afirmação. A que se pode atribuir isso? Acho que o maior acesso à informação, né, as próprias políticas, né, no Brasil teve um grande avanço nisso, na venda, em algumas leis, né, em proibir o hábito do tabagismo em locais fechados, bares, né, e o maior, acho que, acesso à informação com várias doenças, né, que pode causar o tabagismo, meio que já assusta as pessoas para não começar já a fumar. Quais são os sintomas, doutora Patrícia, do câncer de pulmão? Infelizmente, na maioria das vezes, quando o paciente tem sintomas, já indica uma doença mais avançada, né? Não existe um sintoma precoce no câncer de pulmão. Mas o paciente pode ter falta de ar, ou piora de uma falta de ar, tosse, catarro, expectoração. Às vezes é uma perda de peso, uma canseira, um cansaço crônico. Então, não tem um sintoma específico, né? Bem inespecífico os sintomas do câncer de pulmão. Nesse sentido, a melhor recomendação seria, é claro, parar de fumar. Não sendo possível fazer isso, é preciso uma visita constante ao médico, porque aquela tosse que demora para curar, ela também pode ser um sinal. Isso, na maioria das vezes, né, se foi visto que precisa uma exposição em média de 20 anos do cigarro para desenvolvimento de um câncer de pulmão. Então, a gente teria esses 20 anos aí para ter uma abordagem e tentar fazer com que o paciente pare com esse hábito. Bom, o tabagismo, ele pode, então, muito mais frequentemente a partir de 20 anos, né, do consumo do cigarro, desenvolver o câncer de pulmão, mas ele pode também envolver outros órgãos e trazer outros tipos de cânceres, doutora? Isso, o próprio câncer de pulmão, ele pode, né, de uma maneira mais avançada, envolver outros órgãos, né, os ossos, fígado, e também o tabagismo, ele não só, claro, ele é o principal causador do câncer de pulmão, mas ele também pode causar câncer de cabeça e pescoço, na cavidade bucal, de faringe, laringe, aumenta o risco para outros tipos de câncer, como câncer de mama, algum câncer de estômago, esôfago, então em vários locais do corpo. Perfeito. Por isso é importante ir ao médico regularmente para evitar o diagnóstico já de um tumor ou de um câncer. Com certeza. Essa frequência, ela pode ser anual, doutora? Pode ser anual, né? Não existe hoje um programa de rastreamento como existe no câncer de mama, como existe no câncer do intestino, né? Em exames em que faça uma prevenção ou detecção precoce ainda comprovado. Mas, com certeza, um acompanhamento médico para tentar parar e ver ajuda para parar, porque não é fácil, a gente sabe, nessa dependência, e tentar detectar precocemente alguma doença, seja ela câncer ou outras doenças cardiovasculares, cerebrais que o cigarro pode causar. Doutora, como funciona o tratamento para quem recebe o diagnóstico de um câncer de pulmão e como fica a rotina dessa pessoa? O tratamento, como foi dito antes, né, a mortalidade do câncer de pulmão ainda é elevada e a gente vem avançando no tratamento muitos anos para um melhor tratamento e melhor controle da doença. Em fases iniciais, ele é tratado com cirurgia. Né? Então, existe cirurgia em fases localmente avançadas, que a gente chama, existe radioterapia e quimioterapia, e em fases mais avançadas, quando há o envolvimento de outros órgãos, a quimioterapia. Bom, você lida naturalmente com o fato de ter que dar notícia para um fumante de que ele tem aí um diagnóstico positivo de câncer de pulmão. Normalmente, que tipo de relatos você acaba, doutora, ouvindo nessa situação? Alguns, inclusive, param de fumar desse momento em diante.
Muitos se assustam porque vira algo real, embora a informação está aí, mas quando acontece, né, a gente acha que talvez nunca aconteça com a gente. Ver um arrependimento do paciente, porque isso é uma causa evitável, né? Tem tantas outras coisas que a gente não pode evitar, mas essa é a principal causa evitável de câncer. E envolvimento da família, né? Que também cobra muito do paciente esse tipo de hábito, né? Que pode ter tentado antes parar e evitar abreviando isso. A vida, né, e antecipando a morte. Doutora, parar de fumar sempre vale a pena, mesmo que seja numa situação difícil como essa que eu lhe relatei. Em qualquer momento. Na hora que recebe um diagnóstico. Ainda assim ajuda? Ajuda, né, porque a parte do pulmão que está sempre... O pulmão é totalmente afetado pelo cigarro e mais o tratamento, então isso ajuda na falta de ar e até na resposta ao tratamento. Isso já foi provado. Tá certo, doutora, muito obrigada pelas informações e bom trabalho. Aqui. Obrigada. E começa amanhã o 4º simpósio de câncer urológico em Passo Fundo. O evento, no auditório da Unimed, Planalto Médio, vai reunir especialistas de todo o país para discutir a doença que afeta muito os homens no Brasil. As vagas são limitadas. O site para inscrições e o telefone para outras informações estão aí na sua tela. Depois do intervalo, a gente mostra que o ciclista Ricardo Machado, que representa a região, o Brasil e o exterior, vai continuar contando com o apoio da UPF. Nós já voltamos. Depois da grande variação de temperatura nos últimos 2 dias, será que vem frio ou calor por aí? Veja na previsão para amanhã e também para o sábado. Sexta-feira de sol e volta a esquentar. A mínima é de 12 e a máxima alcança os 29 graus. O sábado também será de bastante calor e de sol. A mínima é de 13 e a máxima alcança os 30 graus. Estudiosos do século XXI defendem que programar um computador, por exemplo, deveria ser tão importante quanto ler ou escrever. No mundo repleto de tecnologia, quem não aprender a programar poderá ser programado. Aqui na UPF, alunos estão mostrando bons resultados a partir de participações em Olimpíadas e maratonas de informática. A UPF já criou até um clube para quem quiser seguir se desafiando na área. O mundo da programação assusta boa parte das pessoas, mas o mundo da inovação precisa de profissionais preparados para desenvolver ainda mais essa área. Não é fácil, mas sempre tem quem busca, gosta e se destaca. É o caso desses 3 alunos. O Ricardo e o Daniel cursam o 1º ano de Ciência da Computação na UPF e foi na modalidade universitária, na fase nacional da Olimpíada Brasileira de Informática, que eles alcançaram aprovação. Aliás, apenas 3 alunos do estado do Rio Grande do Sul tiveram esse resultado. 2 deles agora você já conhece. Eu realizar os exercícios do URI, que é a própria associação que realiza a maratona, e eles têm um site cheio de problemas que eles usam nessas competições que eu usava para estudar. Além do que, tudo que é cobrado nas provas, nos exercícios lógicos, é ensinado nos primeiros semestres aqui do curso. Então, estudando já para o curso, realizando exercício, já me preparava. O Daniel foi quem alcançou a maior pontuação no estado na 2ª fase da Olimpíada. Feliz de estar representando a UPF. É o 3º ano que a gente está participando da UBI e já com bons resultados. Então, isso atesta também a qualidade dos nossos cursos na área de informática, mas sem dúvida nenhuma, né, a programação ela traz muitos benefícios, né? Por isso que a UBI também incentiva isso bastante, porque hoje na UBI a gente tem várias etapas e etapas que incluem que fazem parte também alunos do ensino fundamental, que estimula eles a desenvolver o raciocínio lógico, o pensamento computacional e programar computadores. A Olimpíada Brasileira de Informática, também a Maratona de Programação, são realizadas pela Sociedade Brasileira de Computação. A Olimpíada deste ano aconteceu por meio de uma fase local, regional e nacional, e a UPF sediou a 3ª fase, que aconteceu no mês de agosto. Outro destaque da 19ª edição da Olimpíada foi o Bruno,
Bruno, aluno do Centro de Ensino Médio Integrado da UPF. Ele integrou a modalidade Programação Nível 2, voltada para alunos que estejam cursando o ensino fundamental ou até o 3º ano do médio. Ele também teve aprovação. Desde que eu tinha meus 13 anos, eu sempre gostei de programar, sempre fui atrás desse tipo de coisa. E no ano passado, eu tinha matéria de programação na escola também, no ensino médio. O professor, na metade do ano, ele me contou dessa oportunidade que ia ter a Olimpíada. E eu achei muito legal, porque eu nunca tinha tido essa oportunidade de usar esse conhecimento que eu adquiri ao longo dos anos em alguma coisa a não ser meus projetos próprios. Foi difícil sim em algumas partes, porque como é a nível nacional, tem um conteúdo muito mais aprofundado, entendeu? Algumas coisas eu não sabia, mas bem, nada que um pouco de estudo não ajude, né? Desafio é o que também motivou a criação de um grupo de programação aqui na UPF. O Leonardo, que é aluno da graduação, orienta as oficinas do grupo, que no futuro vão se estender para estudantes do ensino médio de escolas de Passo Fundo. E a gente discute problemas de programação, conteúdos, algumas dificuldades que o pessoal está tendo, mesmo nas aulas ou em algum problema de programação que o pessoal empacou, de repente, algum outro conteúdo. Dentro desse clube de programação, eles treinam para a maratona, treinam para a Olimpíada e ainda passam o treinamento para os alunos do 1º ano dos cursos de Ciência da Computação, Análise e Desenvolvimento de Sistemas e Engenharia da Computação e também alunos do ensino médio interessados. Para esse ano, foi meio um piloto, a ideia do ano que vem é ampliar o clube, convidando as demais escolas de ensino médio para vir qualificar os seus alunos participando do clube de programação. Porque a área de programação está muito carente de mão de obra. A gente tem muita demanda e não tem mais alunos a indicar. Então a gente quer realmente trazer mais gente para ter mais mão de obra, para ter mais alunos trabalhando com programação de computadores e, consequentemente, melhorando o nível dos cursos de todas as aulas. Um convênio de incentivo ao esporte que já ultrapassa 17 anos. A UPF renovou o apoio ao ciclista Ricardo Machado. A coleção de títulos é grande, entre eles ouro no Pan-Americano, hexacampeão brasileiro, 5º lugar no Campeonato Mundial de Ciclismo. Os mais recentes, campeão no circuito Sul de Mountain Bike e vice-campeão no Campeonato Brasileiro de Mountain Bike Cross Country Olímpico. Grande também é a dedicação do ciclista Ricardo Machado. O gosto pelas pedaladas começou aos 12 anos e as competições aos 19. E agora, Ricardo vai continuar contando com um apoio indispensável para que ele represente a região em competições nacionais e também internacionais. O convênio com a UPF, que já dura mais de 17 anos, foi renovado. Um abraço, Ricardo. Obrigado. Para saber mais sobre a carreira do Ricardo Machado, ou talvez dos outros atletas e equipes aqui da UPF, é só entrar no site upf.br/atletas. Essas foram as informações de hoje. Gostou das nossas reportagens? Você pode compartilhar com os seus amigos pelo Facebook. É só entrar na página da UPF TV. A gente te espera amanhã, ao vivo, ao 12h30.